Sou Luciana de Oiá, sou Ori, sou cabeça. Primeira pergunta de hoje: como o povo consegue se mobilizar para questionar os 20 centavos de aumento da passagem e não consegue acabar com a intolerância religiosa? Meu pai, o senhor é membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, o senhor trabalha o ano inteiro nessa mobilização e nós sabemos a dificuldade que é mobilizar, apesar de todo o aparato que nós temos. E eu fiquei espantado como que essa juventude conseguiu, em poucos dias, mobilizar 300 mil pessoas agora no Rio, para essa manifestação. Meu pai, eu fico, assim, às vezes também indignado. Por que nós não conseguimos essa mesma mobilização com essa mesma qualidade? Eu acredito que está construindo na própria indiferença. Indiferença que religião não é uma coisa discutível, quando deveria ser. Fora a opinião pessoal de cada um do que crê, é do que esse crer traz de melhor para a humanidade. Então as pessoas estão direcionadas, até mesmo pela educação, né, pela criação, que só existe uma denominação chamada Deus. E não. Deus, ele tem várias formas, várias atitudes e várias personalidades diferentes. O Senhor é um Deus, eu sou um Deus e você é um Deus. Eu estou preocupado porque nós ainda não conseguimos mobilizar o nosso povo de forma efetiva. Eu vejo, nós conseguimos na passeata do ano passado 180 mil pessoas, foi isso? Mas ainda é pouco. Dentro desses 300 mil, nós temos gente que é do candomblé, que é de umbanda, que é espírita. E como é que a gente consegue trazer essas pessoas? É isso que eu falo muito com o nosso povo. Nós temos que trazer essas pessoas, botar o nosso povo para botar a cara, se mostrar também. Dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Sempre. Quando a passagem aumentou 20 centavos, e não que o movimento não seja legítimo, pelo contrário, é um movimento maravilhoso, importantíssimo, histórico, fabuloso, capaz de mudar a concepção da sociedade brasileira, enfim. Agora, todos esses anos, a gente vive intolerância religiosa, preconceito, invasão de terreiros, desrespeito, e essas mesmas pessoas, ou parte dessas pessoas, como disse o Tomegê, que está lá compondo essa massa que vai à rua, não teve ainda a força de levar para as mesmas ruas a indignação contra a intolerância religiosa. Os nossos movimentos, eles ainda se escondem. Ainda sinto isso. Nos nossos movimentos, nós não temos essa força porque parece que o nosso povo se esconde. Tem vergonha de botar a cara na rua. Eu acredito, Tomegê, Pai Márcio, que isso está mudando. E vai mudar a partir do momento que esta juventude, por causas justas, tomem consigo posse das nossas causas. E isso você está vendo nessas passeatas, do lado pacífico, onde mostram-se cartazes. Eu vi ontem pela televisão um cartaz muito bonito dizendo: Feliciano, você é o próximo. Por quê? Porque o ser humano, fora a fé e a crença, ele hoje já não está mais afim de suportar nada que venha desconstruir a nossa sociedade. E a religião, seja a minha ou a qual for, que não lutar pela unidade, que não ver um todo no comum, ela está inferindo o ser pessoal, o íntimo de cada um. Eu vi uma reportagem anteontem, isso é bom reafirmar, que ali, do lado do Congresso, em nome de uma religião, um homem, utilizando do nome de Deus, porque ele não é Deus, ele é um ser de Deus, acabei de dizer, nós somos Deus, que somos seres dele, dizendo que o gay não tem família, não é família. Isso é um absurdo. E a população brasileira, ela está indiferente, ou pensando na 20 centavos da passagem, ela vai verificar agora as UPAs, que vem da saúde, enfim, o estudo, a educação, mas também vai ver que existem pessoas que, em nome da religião, estão discutindo, estão energizando negativamente a destruição dos seres. O que é uma pena, meu pai, porque a mobilização do nosso pessoal
do povo de Axé é tão importante, é tão bem-vinda. E eu quero muito ver esse movimento crescer. Eu quero que esse ano na passeata nós tenhamos 400 mil pessoas. Já tem data? Né, no primeiro domingo de setembro, né, porque nós temos aí o Rock em Rio, no mês de setembro, na cidade do Rio de Janeiro, né? O macumbeiro também vai pro rock, né? Com certeza. Mas, Tom Megê, é bom a gente visibilizar que nem sempre os babalorixás e as elorixás, os ogãs e as equeres, elas são o real contexto dessa religiosidade. Existem os adeptos, os simpatizantes, existem uma população que muitas das vezes não usam as nossas indumentárias, mas creem na força dessa natureza, aonde nós estamos vivenciando aqui hoje, né? Que fala sobre vida, que nos dá felicidade, que nos dá alegria, é isso que o candomblé cultua. Má informação muitas das vezes gera essa não adesão, porque as coisas são apresentadas pela mídia, nós sabemos disso, né? Eles têm o poder aquisitivo de dominar isso, nós não trabalhamos isso, apesar de dizerem que a gente trabalha, o financeiro não é verdade, de ver que o candomblé é uma religião que luta pela vida, indiferentemente de um ser chamado Deus. Né? Essa folha que está aqui, né? Esse chão que a gente pisa, isso é vida, é isso que nós respeitamos. Então quem começar a nos ver, conhecer, fora essa conversa que se espalha por aí, que a gente vai para as encruzilhadas, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo, que isso aí é uma razão minúscula dentro de um contexto de quem luta pela vida, de que eles vão se aderir a nós, né? Porque o povo tem que ver que não é só passeata, não é só caminhada, né? Agora, no ano de 2014, vem as eleições para deputado estadual, deputado federal e governador. Pensa. Nós temos que ter representantes. Com certeza. Veja quem vão botar lá. Porque eu, o senhor não sei, meu pai, é que colocamos o prefeito de novo nessa liderança. Ele tem que nos respeitar, a toda a população. Mas, estrategicamente, acho que nós estamos no bom caminho. Porque, de uma forma ou de outra, esse clamor popular só ganhou eco a partir do momento que mobilizou as ruas. Então, a ideia da passeata, a questão de levar para a rua o povo de santo, buscando o apoio popular, buscando a mídia para dizer que nós estamos insatisfeitos com a questão da intolerância e da perseguição religiosa, é fundamental. Nós precisamos estar lá. A caminhada não é de A, nem de B, nem de C. A caminhada é nossa. É uma necessidade de todos nós. Esse é um outro problema, né? A comunidade religiosa, pelo menos aqui do Rio, ainda acha que a caminhada é de uma pessoa, do Ivanir. A caminhada é nossa. Com certeza. Uma coisa que me incomoda ainda um pouco é que nós estamos vendo poucos jovens na militância da nossa religião. Tem pouco, envolvidos ali, trabalhando junto. E quem mobilizou toda essa, pelo menos é o que nós temos de informação, quem mobilizou todo esse conjunto são os jovens. Nós precisamos renovar Essa também. moda precisa pegar, né? Precisa. Os babalorixás e as olorixás, eles têm que ver o jovem na sua casa como um ativista da sua própria fé. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Eu vim agora me dirigindo para esta gravação e na linha amarela, no pedágio, havia uma mocinha muito bonitinha distribuindo alguns tipos de panfleto. Eu estou na fila e vi que ela não se dirigiu a ninguém. Quando eu passei, que parei e estava com esta indumentária, ela fez questão de virar-se para mim e dizer que Jesus lhe abençoe. Ela não falou com ninguém, ela falou comigo. Eu agradeci. Eu tenho certeza que ele vai me abençoar. Como Exu, o Senhor dos caminhos, e você está na estrada, também vai guardar seu caminho. Ela pegou e virou. Isso é intolerância. Entendeu, Pai Márcio? Isso é um Então ato nós de temos que tolerância. fomentar na nossa juventude o além, né? Como hoje esses jovens que estão aí, e que não vêm de hoje, eles pintaram a cara e tiraram o colo, né? Eles, se quiserem, pintam a cara e tiram a Dona Dilma. E é essa força pacífica, com certeza, que a religiosidade traz, mas não fomenta dentro dos seus axés
Enquanto não invadirem a sua casa, não baterem na sua porta, Aí ninguém porque tomou atitude, né? nós, de matriz africana, talvez temos um pouco de erro nisso, além de não fomentar a nossa juventude para a grande militância da fé, também não nos preocupamos que hoje bateu na porta do Pai Márcio, amanhã vai bater na minha. Com certeza. E eu tenho que lhe dar apoio, o senhor tem que me dar apoio. Não é isso? Nós temos um histórico, se for bom reafirmar, de que vários que passaram por este processo, iniciaram a comissão, iniciaram a caminhada e hoje não caminham mais. Estão livres do problema. Renato, obrigado pela presença. Eu que Contamos com o agradeço. senhor. Semana que vem o senhor continua aqui com a gente. Axé. Obrigado, TMG. Tchau. Até já. Hoje, na página da Cultura Urbana, vamos falar sobre a Gênese, a criação do mundo de acordo com a cultura iorubá. Primeira parte no programa de hoje e vamos repartir em mais 2 blocos nos 2 programas posteriores. Acompanhe com a gente. Como em toda cultura, os iorubás também têm sua teoria sobre a criação do mundo, dos seres e da atuação das divindades nesse episódio. O grande deus da criação é Olodumare, ou Olorum, o Senhor do Céu. Olorum é o Deus Supremo, que age acima dos demais orixás. Por essa razão, inclusive, o candomblé é uma religião monoteísta, acredita em um Deus único. No momento anterior à criação, tudo o que existia era uma massa de ar infinita. Tal massa era o próprio Olorum. Além do próprio Olorum, antes da criação do mundo, só existiam os orixás primordiais. Eles eram os orixás do branco, os chamados orixás Funfun. Essas divindades ocupavam o Awoxundará, a morada de Olorum, ou a morada do justo. O momento mágico de início do nosso mundo e da existência de todos os habitantes é descortinado pelo Odu Ifá Otorupon Oworin, através de um maravilhoso mito, o Itã Ibandá Aie. Ao mover-se lentamente ao respirar, Olorum deu origem à água. Da relação entre a água e o ar, Orixanlá foi criado, também conhecido como Oxalá, o grande deus branco, ou ainda denominado como Obatalá. No movimento constante de água e ar, parte dessa matéria solidifica-se, dando origem a um monte de terra avermelhada, a qual Olorum soprou seu hálito sagrado, o Emi, e também o ar divino, o Forufu, para que nascesse Exu Yangui, a primeira forma viva e individualizada do universo. Da relação entre o ar e a terra passa a existir o Duduá. Olorum decide então criar um mundo para que os novos seres pudessem habitar. Para tal, convocou Oxalá e a ele entregou o saco da existência, o Apó e o Á. O Deus Supremo, conhecendo todas as coisas, advertiu Oxalá, o seu primogênito, a procurar Oromilá, o Senhor da sabedoria e do destino, a fim de que este lhe desse as orientações necessárias para que ele obtivesse êxito nessa incumbência. Oxalá seguiu o conselho e foi até Oromilá, o grande olhador. Oromilá consultou o rosário de Ifá e apareceu o Odu Egiobê, o primeiro dos 16 Odus. Oromilá então disse a Oxalá que ele teria muitas dificuldades e que estaria sendo testado por Olorum. Recomendou que antes de partir, Oxalá fizesse uma oferenda a Exu, contendo uma corrente de 2.000 elos, 5 galinhas de 5 dedos em cada pé, 5 pombos e um camaleão. Advertiu também a não ingerir bebida alcoólica até a conclusão do trabalho. Oxalá, no entanto, movido por sua vaidade e prepotência, contestou Oromilá. Questionou o diagnóstico do sábio, alegando que ele, Oxalá, seria mais importante e mais velho do que Exu, razão pela qual, se Exu quisesse algo, que fosse atrás de Oxalá na missão. O restante dessa saga nós continuaremos a contar para você na página da Cultura Urbana da semana que vem. Não perca!
Gente, o Ronaldinho, medidinha certa, falou um montão de besteira na televisão ontem. O que ele falou? Ele falou simplesmente que as pessoas não têm que se preocupar com a Copa. Porque, ou melhor, com os hospitais, tem que ficar olhando mais para os jogos da FIFA. Ele não falou isso não. Falou. Não. Falou. Ele falou que a Copa precisa de estádio, não precisa Não de hospitais. hospital. Então pronto, então não se preocupar com o hospital, preocupar com a Copa. Tá certo. Só não falei com as palavras dele. Não foi feliz, né? Infelizíssimo. Medidinha certa, você vacilou. Vacilou. Queria ver se você precisasse levar aqueles teus filhos no hospital da Andaraí, no hospital Lourenço Jorge, ficar na fila, vendo aquelas pessoas todas estrupiadas, esperando horas e horas, às vezes até mesmo no chão dos hospitais, você ia falar um negócio desse. Então, pense bem na hora de falar, sabe por quê? Você tem grana. Nosso povo brasileiro, nem todos eles têm esse dinheiro todo que você tem. Você pode pegar jatinho. E a gente está lutando por 20 centavos. 20 centavos. Revolta dos 20 centavos. Revolta dos 20 centavos. O povo está na rua por isso. Então não fala besteira não. Fala não que você é feio. Gostava tanto de você, por que você foi falar uma coisa dessa? Não, mas você deixou de gostar do cara por isso, também deu uma mancada. E aí? Pois é, mas falar uma coisa dessa em público, pega antipatia de muitos. De vez em quando o cara deu uma mancada e tal. Um outro dia, errou a mira, pegou... Ah, ele pegou travesti, errou a mira. Errou a mira, por isso que ele tem que perdoar, né? Não, mas... Confundir mulher de tromba com mulher de verdade. E se ele gostar do travesti também, qual é o problema dele? Ah, cada um só cada um. Então, deixa o cara. Mas eu fiquei assim, sabe? Meio temerosa com essa atitude. Tá certo. Ronaldo, mancou. E feio. E a senhora, tem mais assunto hoje? E as baianas do Acarajé conseguiram finalmente colocar a Acarajé lá onde? Mesmo que eu esqueci? Peraí. Estádio da Fonte Nova, Estádio em da Salvador. Fonte Nova em Salvador. Novo estádio, Arena. Exatamente. Eles queriam que colocasse McDonald's, queriam que colocasse hambúrguer. Mas tem alguma coisa melhor do que a Acarajé? Aí tradicional, né? Muito tradicional, mas nada mais na Bahia, Salvador, aquele cheiro de dendê exalando pra lá e pra cá, colocar McDonald's. Ah, fala sério, Só pessoal. se fritasse o hambúrguer no epopupá, no azeite vermelho. Azeite doce. Azeite vermelho. Epopopá? É, azeite vermelho. Ah, então tá. Já. Mas é um azeite vermelho. É dendê. Entendi. Mas mesmo assim, ganhamos o que a baiana tem, vai ter acarajé, vai ter futebol, vai ter tudo. Beijinho. Beijo para as baianas do Acarajé, para as militantes da ABAN, Associação Brasileira das Baianas do Acarajé, Mãe Annalise, Ked Débora e todos aqueles que militaram nessa causa. Parabéns às baianas do Acarajé. Parabéns e viva o acarajé. Botaram o acarajé entalado na cartolagem da FIFA. Tomara que seja cheio de pimenta para aqueles gringos ficar tudo vermelhinho. Vou adorar. Tá certo. Dona Adriana, falou, tá falado? Falei, tá falado. É Fechou. rápido e rasteiro. Ouro privilegiado não me representa. Xangô me representa. Liberdade não tem cura. Marcos Feliciano não me representa. Inhansã me representa. Vani, prazer ter você aqui no programa Orelha. Prazer estar conversando com você e estou super disposto. Vani, quais são as metas da Comissão de Intolerância Religiosa nesse momento? Meta nesse momento é a caminhada, né? Nesse momento nós estamos já nos preparando, articulando para a caminhada. Nós temos uma tarefa que é colocar muita gente na rua, levando em conta que apareceu a cara da intolerância, né? Esse ano. Já é um passo, né? É um Conseguir passo identificar o importante, problema. atualmente não tinha, hoje você tem aí as pessoas defendendo abertamente, né? As ideias de intolerância, de respeito a vários segmentos da sociedade. Então nós temos essa primeira meta, nós vamos, antes disso, inaugurar a exposição de fotografia no Museu da República. Quando é que Vai ser a partir de 1º de julho. Aí vamos lançar o cartaz da 6ª caminhada. E estamos já junto com ele também organizando o 21 de janeiro, né? Já articulando as comissões. Que, aliás, esse ano foi um sucesso. Esse ano foi um sucesso, que é o ano que vem. E também estamos trabalhando no Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, já está tendo várias reuniões, com vários grupos de educação, segurança,
Então estamos aí atarefados tratando desse tema para esse ano. Né? E quais têm sido os maiores desafios da comissão? Primeiro, o maior desafio é convencer a sociedade que a intolerância ela não é só uma perseguição a um bando de candomblé. Ela é uma ameaça à democracia. É bom que se diga isso. Ela é uma ameaça à democracia, porque o fascismo começou assim. Esses grupos são grupos bem religiosos, se utiliza da religião, mas grupos fascistas. Né? Então, isso é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Primeira coisa, nós convencer a toda a sociedade. Segundo, ampliar a base de apoio no conjunto das religiões chamadas religiões minoritárias, a nossa própria base da Umbanda e do Candomblé, e também a aliança com os outros grupos sociais. Né? A gente acredita que esse ano vai ter muitos não religiosos, né? nessa caminhada. Se nós conseguimos isso, a gente consegue já ganhar uma parcela significativa da sociedade. O que tem me preocupado, é que nos últimos eventos da Comissão de Combate à Intolerância, nós notamos a ausência de algumas lideranças neopentecostais. A que se deve isso? Mas é difícil ele explicar a base dele, porque ele está lá. Nós queremos que eles entrem. Esse é um desafio. Eu acho que esse ano vai ter até algumas lideranças não muito expressivas. Mas se eles fazem um proselitismo de perseguição, né, nos demonizam a nossa religião, eles ficam, por mais que eles tenham um dado fundamental, eles já falam da intolerância religiosa, eles falam. Sabe que houve uma marcha em Brasília agora que o mote era liberdade religiosa contra intolerância, como se as pessoas estavam usando intolerância contra eles. Né? Isso é um dado significativo. Eles tentam justamente disputar vamos chamar desse campo político. Né? Então, agora, eles vão ter coragem de estar do nosso lado? Seria tão bom, né? Se eles vierem, serão aceitos. Porque a contradição não é nossa, a contradição na verdade deles. E a gente vê também importantes lideranças, pastores, bispos, que têm um discurso mais aberto, mais afinizado com o combate à intolerância. A gente também não pode usar como pecha todas as igrejas neopentecostais como perseguidoras. Não podemos generalizar. Não é verdade. Eu acho que não dá para generalizar. Até porque a nossa tarefa é dividir a base deles. Né? Então não dá para generalizar. Você tem que levar em conta que são algumas lideranças que têm essa postura e que conseguem influenciar parte do seu rebanho, mas tem uma parcela enorme de evangélicos que não concordam com essa postura. O problema que os evangélicos, que nós temos que tentar romper, é que tem a questão do silêncio. Mesmo quando eles não concordam, eles não falam. Então, aparentemente, o silêncio acaba apoiando essas ideias. Então, nós já temos conseguido que algumas lideranças importantes, como o pastor Marco Amaral, têm se colocado publicamente contrário a esse tipo de ideia de perseguição. Que tipo de apoio o poder público pode fazer ou pode conceder no combate à intolerância religiosa? Ele pode fazer muito. Uma delas é o Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O governo tem que fazer o plano. A questão central é que nós estamos vendo que tem acordos eleitorais que impedem a adoção a confecção desse plano, que é impossível. Por isso nós vamos continuar na rua, mobilizando, fazendo essa nossa reivindicação, né? E elaboração de planos. Primeira coisa que a Pública precisa fazer é elaborar um plano nacional de combate à intolerância religiosa, ações de combate à intolerância. Não adianta dizer que não adianta dizer só que eu sou favorável, isso é palavra de efeito. O importante é uma política pública de combate à intolerância, levando em conta que o Estado é laico. Essa é a primeira coisa. O Estado sendo laico. Mais laico para uns do que para outros. Sim, para nós é laico, né? Para os outros não é laico. Mas veja bem o seguinte, então essa é a primeira questão. E segundo, mesmo quando o Estado se relaciona com as religiões, ele tem que tratar com mais carinho os mais perseguidos. Não? A função do Estado é de proteção aos vulneráveis. Nivelar, trazer equidade. Trazer equidade. Então o Estado precisa fazer isso. Então, nesse caso, há uma dívida histórica com as religiões, principalmente o Candomblé, né? As culturas indígenas também são agredidas pelo procedimento de intolerância, Umbanda, né? E outros grupos minoritários, como os ciganos, como os incanos, né? Os Hare Krishna, vários outros grupos minoritários, porque tem os muçulmanos, mas eles conseguem ter uma relação de lidar direto com a sua religião direta ao Estado. Os judeus também, como população muito importante, ela tem uma reivindicação da Confederação Israelita, né, que trata diretamente com o Estado. Esses grupos minoritários não.
A criação de uma delegacia especializada contra a intolerância religiosa não seria uma ferramenta importante? Eu acho que mais na frente sim, o que a gente tem que nesse momento é disseminar na prática das delegacias de polícia, aceitar, acolher as denúncias. Isso nós estamos conseguindo. Em São Paulo já tem, parece que sim, funciona bem. mas em São Paulo é uma experiência que foi diferente e foi inclusive impulsionada pelos judeus, como no Rio Grande do Sul também. Né? É um registro importantíssimo. Porque tem a ver com a questão do neonazismo. Esse é um dado. Então, assim, nós precisamos chegar no Rio, com a agricultura, tem mais resistência aqui no Rio. Mas eu acho que o trabalho do delegado Henrique Pessoa, né, apoiado pela chefe de polícia Marta Rocha, tem dado alguns resultados interessantes. Hoje tem dado várias denúncias têm sido registradas, há casos hoje de condenação já no tribunal, quando chega até o tribunal. Claro que nós estamos trabalhando muito a questão da própria defesa, né? Eu acho que é uma coisa, a defesa dessas vítimas, mas está andando. Eu acho que de uma certa forma a coisa está ganhando um pouco. Ivani, a Lei 10.639 completou 10 anos de publicada e ainda não está, infelizmente, implementada como deveria na prática. Isso não é um sintoma de que o Estado não tem sensibilidade para a causa? O Estado não tem, existe pressão para que não se implemente. Né? Os grupos intolerantes, eles resistem à aplicação da lei, por conta justamente de achar que aplicar a lei 10.639 você ensinar macumba. A lei não é religiosa. Exatamente. Acho que esse é o ponto da resistência. Eu acho que mas essa é a questão, porque você fala de cultura. E quando você fala de cultura, que coloca o atabaque, você já viu, né? O povo fica nervoso. E eu acho que, mas ao mesmo tempo, precisa de ter pressão para a implementação da lei. E acho que todos os setores religiosos, Umbanda, Candomblé, deveriam ter essa lei como marco, porque a lei ela não é uma lei religiosa, mas ela nos beneficia. Porque ela nos beneficia no sentido que leva a população a ter compreensão daquilo que nós fazemos, a combater o preconceito. Então acho que tanto o movimento negro, como dito para vários companheiros, como par religiosos, a gente não quer educação religiosa na escola, a implementação da lei 10.639. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente, que é uma lei federal, né? Ela já existe. Você falou ainda há pouco no Estado laico, e é verdade. A Constituição Federal de 88 define o Brasil como um país laico, ou seja, um país sem religião. No entanto, nós costumamos ver na prática algumas vertentes religiosas tendo uma relação muito mais efetiva com o poder, com o Estado, com a execuibilidade dos seus interesses. Como é que a gente consegue colocar as religiões de matriz africanas em pé de igualdade? Bom, primeiro, nós temos que observar que o Estado é laico, mas os homens que compram o Estado não. Esse é um dado, né? Os políticos não são. Então, normalmente, cada um joga de acordo com a sua convicção religiosa. Essa é a primeira história. Então, esse jogo de força, de correlação, tem a ver com isso. Você vê que tem projetos muito claros. Projetos de poder, que nos dá naquilo. Uma coisa é um projeto de poder que pelo menos convive com a gente e nos respeita. Coisa absurda a gente falar nisso, né? Mas isso existe. E a aniquilação dos convive, né? O Feliciano acabou de dizer isso claramente, que ele quer um dia que haja um presidente que já, né, ele falou claramente. Então eles têm esse surreal, esse objetivo. Não é um presidente para todos, presidente para eles, segundo ele. Nós queremos um para todos. Agora, eu acho que também, no nosso caso do Candomblé, o Candomblé não vai chegar sozinho, chega com outros aliados, porque, querendo ou não, nós somos minoria. Do ponto de vista hegemônico de religiosidade, nós somos minoria. A estratégia é unificar então, as minorias. A estratégia é você liderar como você liderar uma manifestação interreligiosa, estar presente nesse espaço interreligioso, para ser respeitado enquanto religião e ter voz ativa no processo de negociação. Porque eu acho que as caminhadas ajudam um pouco isso, né? De certa forma, você tem que construir uma voz. E é difícil porque, às vezes, entre os nossos, algumas lideranças religiosas nossas não compreendem isso. Né? Olha muito do ponto de vista individual. E não olha aquilo que é coletivo. Eu acho que tem momentos que você tem que olhar que não é se eu concordo ou não com A ou B, mas se essa agenda é importante para a minha religião. Prazer ter você aqui no programa Uri. Prazer. Volte sempre. É muito importante a gente conversar sobre essas coisas, porque a pretensão do programa Uri não é impor verdade nenhuma, não é apresentar solução nenhuma, mas apresentar discussões, apresentar pessoas como você, que tem uma mente aberta, que tem um projeto claro de defesa das nossas causas, para que você em casa
tire as suas próprias conclusões, para que você se mobilize, converse com o seu vizinho, converse com o seu irmão de santo, com o seu pai de santo, e o nosso povo possa começar a se mobilizar e a se conscientizar politicamente.